pensando na sessão estruturada, né? Que eu acho que é uma das coisas que, desde o início, a TCC prega muito, né? A gente ter aquela estrutura certinha da sessão. E quando a gente vai para a prática, pela nossa experiência, a gente tem muita dificuldade de aplicar exatamente daquela forma. E falando, né, de mim, Júlia, da minha experiência pessoal, mais do que a dificuldade de aplicar essa estrutura, eu percebo que nem sempre ela é a melhor coisa a se fazer. Porque muitas vezes tem um efeito contrário do que a gente quer. Não sei se faz sentido. Mas às vezes aquela coisa tão estruturada, tão certa, tão fechada, pode não ser tão acolhedor, tão empático, tão aconchegante ali quanto eu espero e eu quero ser na prática clínica, ou o paciente espera quando ele chega no nosso consultório, né? Exato. Existem muitas N questões, né, assim, de exemplos práticos dessa estrutura. A gente tem um passo a passo, né, assim, de coisas que a gente precisa fazer, e quando a gente recorre aos livros de TCC, né, assim, bem teóricos, acho que são as bíblias nossas, né, da TCC, a gente vê que existe um passo a passo daquilo que a gente, né, assim, do processo terapêutico, né, de como ele tem que ser feito, né, então o paciente chega, a gente recebe o paciente, a gente faz uma sessão de avaliação, e aí a gente tem mais ou menos uma estrutura do que a gente precisa fazer, do que a gente quer alcançar, né? A identificar, né, os pensamentos, depois reestruturar os pensamentos. E aí tem momento que a gente, né, vai ali construindo a conceitualização. A gente tem uma estrutura não só do tratamento, mas a gente tem uma estrutura de sessão, né? Assim, de como a sessão também pode acontecer, sabe? Assim, deve acontecer, né? Eu recebo o paciente, aí eu monitoro ali, né? Faço monitoramento do humor, e aí eu reviso a tarefa de casa, e aí eu volto ali nas queixas, né? Faço uma revisão da semana, vejo a modificação do comportamento, aí modulo, faço as adaptações necessárias. E muitas vezes não só a estrutura do tratamento que a gente precisa adaptar, mas a estrutura da própria sessão, né? Não sei qual é o que aparece para você, mas se torna muito mais difícil a gente manter uma estrutura muito rígida, né, da sessão, do que uma estrutura do processo, né, do tratamento como um todo, né? E é isso, né? Assim, a gente, muitas vezes, o paciente, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem, né, assim, que é o mundo real, a gente precisa adaptar. O paciente que fala muito. Tem pacientes que trazem muitas demandas e que aproveitam muito tempo de sessão, né, assim, que são muito prolixos, por exemplo, né, e a dificuldade de manejar, né, assim, esse paciente que está ali, que precisa, a gente percebe que às vezes a função do atendimento é para ele realmente se esvaziar. A sensação que eu tenho é que alguns pacientes eles se esvaziam ali no atendimento. E isso é importante, né? E aí muitas vezes aquele paciente ele precisa se esvaziar, ele é alguém que elabora muito mais e a gente tem um tempo de 50 minutos que a gente precisa dar conta daquilo que ele traz para a gente, trabalhar em cima das queixas principais. E aí a gente muitas vezes percebe que aquela estrutura, se a gente mantém aquela estrutura muito rígida, a gente não dá conta daquilo que ele está trazendo para a gente. E aí se a gente fica fixo ali, né, se pega firme na estrutura, a gente pode muitas vezes até invalidar o próprio paciente, né? Acho que ser invalidante, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Assim, do que o paciente precisa e do que é importante para a terapia, né? Como você falou, por exemplo, os pacientes que falam mais ou que são mais prolixos, nem tudo que ele fala é importante para a terapia, mas muita coisa que ele fala é importante para ele. Então, como eu tenho esse jogo de cintura, né? Porque se a gente faz 100% para a estrutura da TCC, a gente vai interromper, a gente vai falar só de um ponto, a gente vai cortar ele, a gente vai falar que isso aqui não é assunto de sessão. E isso e aí eu acho que principalmente pensando até na adaptação dos livros, na nossa cultura, né? Porque tem o contexto cultural muito importante. A gente como, né, nós somos cariocas, mas como o Brasil como um todo, nós não somos assim, né? Nós somos mais calorosos, nós somos mais aconchegantes, mais, né, acolhedores de alguma forma, mais falantes. Então, ter esse jogo de cintura do que é importante para o paciente, do que é importante
para a terapia, para a gente tentar estar sempre indo de um para o outro, né? Para a gente não deixar nenhum dos dois serem invalidados, né? Nem a terapia deixar ser invalidada, vamos dizer assim, né? Ser colocada ali no plano, e nem o paciente ser invalidado, principalmente o paciente não ser invalidado, né? Ainda mais na etapa que a gente tiver da terapia, né? Porque se a gente fala de um início de terapia, é quando a gente está formando um vínculo, é quando a gente está conhecendo o paciente, quando ele está estabelecendo uma confiança com a gente. Então é mais importante ainda, né? Exato. Eu sei que às vezes a gente programa, né? E é importante a gente planejar o atendimento para a gente poder, né, assim, ter o controle, né, assim, saber exatamente aonde a gente quer chegar, né? Onde a gente quer levar o nosso paciente. Então é importante a gente sempre planejar as sessões. Mas o que acontece é que quando a gente, né, isso é um sentimento de todos, né? A gente planeja a sessão e aí o paciente chega e às vezes ele traz uma coisa que é completamente diferente, exatamente, do nosso planejamento. E aí fica um questionamento, né? Às vezes as pessoas se questionam, mas e aí, o que a gente faz agora? Porque eu preciso seguir adiante com o tratamento, então hoje era o momento que eu precisava reestruturar a crença X, que eu sei que é importante de ser reestruturada, mas aí meu paciente me conta uma coisa que atravessa o atendimento e faz com que a gente, né, assim, aquela sacudida e alguma coisa muda, né? Assim, inclusive muda até o rumo da própria terapia e do próprio processo. Sim. E aí, essa situação, por exemplo, que a gente entende que se a gente se seguir de maneira muito rígida, a gente, né, invalida o paciente, e aí aquele espaço que seria o espaço para ele poder desabafar, se esvaziar e aprender a se regular e a trazer, né, aquele conteúdo que é importante, porque o tempo todo na vida a gente é atravessado, né, e mais que hoje eu estabeleça com você algumas metas, né, de coisas importantes que eu quero trabalhar na terapia, essas metas estão também o tempo todo, né, sendo refeitas, né? Às vezes acontece alguma coisa e a meta do paciente, inclusive, muda. Então, aquilo já não é mais urgente para mim. Então, esse senso do que é urgente, do que não é urgente, do que eu vou trabalhar primeiro, tudo isso vai mudando ao longo do caminho. Então, as informações elas vão surgindo, a vida do paciente vai acontecendo, ele vai sendo atravessado, e a gente também vai refazendo muita coisa. E aí fica aquela, né, sensação de, mas eu deveria estar seguindo aquele protocolo, mas aí meu paciente, né, atravessa a sessão, me traz uma coisa que, né, assim, balança a estrutura daquilo, e aí eu entendo que eu preciso, né, redirecionar, né, assim, realmente buscar uma nova rota, e aí aquele é o momento importante da gente parar, para a gente poder conversar sobre aquilo que aconteceu, porque, né, é importante, talvez seja o momento da gente trabalhar outras coisas que saem um pouco do nosso planejamento inicial. Exato, exato. É isso, eu acho que esse jogo de cintura é importante, né? Da gente estar sempre indo de um lado para o outro,